Ela entrou na recepção com o vestido simples e os olhos baixos. E antes mesmo de chegar à mesa, alguém gritou: "Foi ela que destruiu essa família." E o salão inteiro virou contra ela. Dedos apontados, cadeiras arrastadas, a noiva chorando no canto como se aquela mulher fosse um veneno que havia contaminado tudo. Ela não gritou de volta. Não chorou. Ficou parada no meio daquele salão iluminado, com a respiração calma de quem carrega algo pesado há anos demais para ainda se abalar com palavras. Abriu a bolsa devagar, tirou um único envelope amarelado e colocou sobre a mesa do noivo sem dizer uma sílaba. Quando ele abriu e leu, a música parou. Os sorrisos congelaram. E o segredo que aquela mulher guardava em silêncio por anos destruiu muito mais do que um casamento naquela noite. O vestido era azul marinho, de algodão simples, com costuras que a revelavam antes de qualquer palavra. Ela havia costurado aquela peça com as próprias mãos na madrugada anterior, com a agulha e o dedal que sempre estiveram sobre a mesa da sala de sua casa no bairro Floresta. Vera Lúcia Campos Rezende, 54 anos, não tinha roupas para festas de casamento. Nunca havia precisado. Sua vida era composta de metros de tecido, de máquinas de costura e de clientes que chegavam com moldes amassados e saíam com algo digno de ser vestido. Mas nenhum desses clientes a convidava para suas festas. Ela era a costureira. Era a mulher do bairro. Era aquela que consertava a bainha da calça de formatura do filho da dona Aparecida e que encolhia o vestido de casamento da filha do senhor Raimundo sem cobrar mais do que o combinado. Ela era para todos que a conheciam uma mulher boa. Para si mesma era apenas uma mulher que ainda não havia terminado de procurar. A bolsa que carregava pendurada no ombro era de couro sintético, cor de caramelo desbotado, com as alças começando a descosturar nas extremidades. Havia comprado aquela bolsa 27 anos atrás, numa feira do bairro, 2 meses antes do dia em que a vida havia lhe tirado tudo. Ela nunca havia trocado a bolsa. Não por falta de dinheiro, havia conseguido juntar alguma coisa ao longo dos anos, mas porque aquela bolsa havia estado presente no único momento em que ainda existia esperança. E guardá-la era uma forma de não esquecer que a esperança havia sido real. Dentro da bolsa, aquela noite, havia apenas um envelope, mas esse envelope havia levado 28 anos para ser preenchido. O Hotel Palácio das Magnólias ficava no centro de Belo Horizonte, numa das ruas que Vera havia aprendido a conhecer de trás para frente nos últimos 2 anos. Ela havia passado por aquela calçada dezenas de vezes, sempre de ônibus, olhando pela janela para as sacadas adornadas com vasos de orquídea, para o porteiro de luva branca que abria a porta para carros que custavam mais do que o valor acumulado de toda a sua vida de trabalho. Naquela noite, ela desceu do ônibus na parada de sempre, atravessou a rua sob a garoa fina de junho e caminhou em direção à entrada principal com a postura ereta e o coração batendo num ritmo que ela havia aprendido a controlar. Vera havia ensaiado aquele momento. Havia imaginado o cheiro do salão, o barulho da música, os rostos dos convidados. Não havia imaginado os gritos. Mas os gritos, ela sabia, sempre foram parte da história. Ela cruzou as portas de vidro às 21h13. Ela havia anotado o horário num papel que trazia no bolso do vestido, como havia feito com todas as datas e horários importantes dos últimos 2 anos. O salão a golpeou com a força de um mundo que existia em paralelo ao dela. 300 convidados em roupas de outro universo, lustres de cristal que lançavam luz dourada sobre arranjos de flores brancas que custavam, cada um, mais do que ela recebia em um mês inteiro de costuras. O cheiro era de perfume caro, misturado com o aroma adocicado das gardênias, e em algum lugar dentro daquele salão, uma banda tocava um jazz suave que ninguém ouvia, porque todos estavam ocupados sendo vistos. Vera deu 3 passos em direção ao interior do salão. Foi quando a mulher de blusa vermelha se levantou. Vera havia visto fotografias de Renata Drummond. Havia estudado cada uma delas com a atenção de quem decifra documentos históricos.
As colunas sociais do Estado de Minas dos últimos 15 anos, os releases do Instituto Cultural Drummond, as fotos de inauguração de exposições, onde Renata aparecia sempre no centro, sempre com o sorriso certo no ângulo certo, sempre com as mãos cruzadas, de forma que os anéis ficassem visíveis. Nas fotografias, Renata Drummond era uma mulher de presença calculada. A vida real, atravessando o salão em sua direção com passos que soavam como declaração de guerra, ela era algo mais. Era a certeza de que Vera havia acertado o endereço. Foi ela que destruiu essa família. A voz de Renata cortou o salão como navalha. Alta e precisa, a voz de quem praticou aquela frase antes de usá-la. Essa mulher passou 2 anos tentando chantagear a nossa família. Tentou manchar o nome da Isabela antes do casamento dela. O salão respondeu como se aguardasse aquele sinal. Cadeiras arrastaram. Vozes se sobrepuseram em ondas crescentes. Alguém derrubou uma taça e o estilhaço de cristal foi abafado pelo barulho humano. Vera viu, no canto mais distante do salão, uma jovem de vestido branco recuar 2 passos e apertar o buquê contra o peito como se o ramalhete pudesse protegê-la de alguma coisa. E aquele gesto específico fez com que o peito de Vera apertasse de uma forma que ela não havia previsto em nenhum dos ensaios mentais. Porque a jovem do vestido branco tinha os olhos de Vera, a mesma curva dos cílios, o mesmo jeito de franzir a testa quando a emoção ficava grande demais para o rosto comportar. Vera havia passado 28 anos tentando imaginar aquele rosto. E o rosto estava ali, a 20 metros de distância, assustado, sem saber por quê. Vera ficou parada. Não deu um passo para trás. Não ergueu as mãos em defesa. Não abriu a boca para se explicar. Ficou parada no centro daquele caos, com os olhos baixos e a respiração de quem aprendeu, da forma mais dura possível, que certas dores não cabem em lágrimas e que certas verdades não precisam gritar para existir. Renata chegou até ela com o sorriso que não chegava aos olhos e disse em voz alta o suficiente para que os convidados mais próximos ouvissem cada sílaba. Desse tipo de gente, a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Só sabe que aparece onde não foi chamada e que não sabe aceitar o lugar que a vida lhes dá. O silêncio que se seguiu foi de um tipo específico. O silêncio de 300 pessoas esperando a resposta de uma mulher humilhada. Vera levantou os olhos para Renata pela primeira vez. Olhos escuros, sem lágrima, com uma serenidade que impressionava, porque não era a serenidade da derrota. Era a serenidade de quem chegou aonde precisava chegar. Eu só precisava ver o rosto dela uma vez, disse Vera, em voz baixa, apenas para Renata, para ter certeza. Renata não entendeu, mas o Dr. G entendeu. Jorge Cavalcante, 72 anos, havia ocupado por 4 décadas o papel de médico respeitado, padrinho generoso e amigo discreto, e havia aprendido que a discrição, quando praticada com habilidade suficiente, pode parecer inocência por tempo suficientemente longo para que o praticante acredite que ela de fato é. Ele estava sentado à mesa de honra, ao lado do sogro do noivo, com um copo de uísque caro na mão e a postura de quem pertence ao lugar onde está. Havia anos que Jorge Cavalcante pertencia a todos os lugares que frequentava, porque pertencer, para ele, era uma questão de postura e de saber quando sorrir. Ele estava sorrindo quando ouviu a frase de Vera. O sorriso congelou antes que ele entendesse o motivo. Preciso ver o rosto dela uma vez, para ter certeza. Aquelas palavras não tinham sentido para ninguém no salão. Para Jorge Cavalcante, elas tinham o peso de uma sentença que havia sido adiada por 28 anos. Ele deu um passo involuntário para trás. Ninguém notou aquele passo, exceto Vera, que havia esperado exatamente por aquela reação para ter a confirmação final do que já sabia. O médico que estava ao seu lado disse algo sobre o tumulto. Jorge Cavalcante respondeu automaticamente, sem ouvir, com o copo de uísque parado no ar e os olhos fixos na mulher de vestido azul que havia entrado naquele salão como uma bomba de relojoaria,
e que agora abria a bolsa com movimentos precisos e sem pressa. A bolsa se abriu com o clique seco do fecho de metal. Vera enfiou a mão dentro dela e tirou o envelope com os 2 dedos, pelo canto, como quem manuseia algo sagrado, porque era. O envelope era de papel pardo, amarelado nas bordas pelo tempo, com as dobras marcadas de tanto ser aberto e fechado, de tanto ser revisado às 3 da manhã sobre a mesa da cozinha do bairro Floresta, enquanto a máquina de costura descansava, e o silêncio da rua era o único companheiro daquelas revisões. Ela colocou o envelope sobre a mesa do casal sem dizer uma sílaba. Marcos Tavares, 30 anos, arquiteto de projetos residenciais que havia passado os últimos 2 anos desenhando a planta da casa onde ele e Isabela viveriam, olhou para o envelope com a expressão de alguém que não entende a língua na qual está sendo falado. Era um homem de rosto aberto, de olhares francos, do tipo que acredita que os problemas têm solução desde que se olhe para eles com a atenção certa. Ele havia acreditado até aquela noite que o maior desafio da sua vida era convencer a sogra de que a cozinha americana era uma escolha estética válida. "O que é isso?" ele perguntou, olhando de Vera para Renata e de volta para o envelope. Renata abriu a boca para responder, mas Vera não estava olhando para nenhum dos dois. Vera estava olhando para Isabela. Isabela Drummond, 28 anos, havia passado a primeira parte da noite se sentindo a protagonista de um conto de fadas que ela mesma havia ajudado a escrever. O vestido desenhado por uma estilista de São Paulo, os arranjos encomendados com 6 meses de antecedência, os 300 convidados escolhidos com o mesmo cuidado com que sua mãe escolhia tudo, com olho clínico para o que importa e o que não importa na composição de uma imagem. Isabela havia crescido sabendo que a imagem era importante, que a família Drummond tinha um nome que precisava ser preservado com o mesmo zelo com que se preservava um patrimônio, que havia coisas que não se discutia fora de casa, e algumas que não se discutia nem dentro, mas Isabela também havia crescido com uma estranheza que não sabia nomear. Era uma sensação que aparecia em momentos específicos, quando olhava no espelho e não encontrava a sobrancelha do pai nem o sorriso da mãe. Quando a professora de biologia explicava hereditariedade e ela ficava olhando para as próprias mãos. Quando, aos 16 anos, havia perguntado à mãe de onde vinha o formato do seu nariz. E Renata havia mudado de assunto com uma velocidade que, àquela época, Isabela havia atribuído ao desconforto materno com vaidade. Havia crescido engolindo aquela estranheza como quem engole uma palavra que não existe no dicionário da família. Aquela noite, de vestido branco com o buquê contra o peito, ela estava prestes a descobrir que a palavra existia e que ela atravessou o salão em direção à mesa do casal com passos que tentavam ser calmos, mas que revelavam em cada pisada o esforço de quem tenta não correr. Parou ao lado de Marcos e olhou para o envelope. Olhou para a mulher de vestido azul. Havia algo naquele rosto que ela não conseguia identificar. Uma familiaridade que não tinha explicação, como quando se ouve uma música pela primeira vez e se tem a certeza de que já se conhecia a melodia. "Marcos, por favor", disse Renata, se aproximando da mesa com a voz já modulada para o tom que ela usava quando queria que as coisas voltassem ao lugar. "Isso não precisa..." "Mãe." A voz de Isabela era baixa. Era a voz de alguém que ainda não sabe o que está fazendo, mas que sabe que precisa fazer. "Deixa." Marcos pegou o envelope. Dentro havia 3 documentos. O primeiro era uma folha dobrada ao meio, com um cabeçalho de laboratório e o logotipo do Instituto Genético de Minas Gerais. Marcos desdobrou. Leu o título: Laudo de Análise de DNA. Compatibilidade matrilinear. E então olhou para Vera com uma expressão que tentava ser neutra, mas que não conseguia esconder a confusão que crescia por baixo. "O que é isso?" ele perguntou de novo, desta vez para Vera. Vera não respondeu.
Ficou parada com as mãos juntas na frente do corpo, os dedos entrelaçados, esperando. Foi Isabela quem pegou o laudo das mãos de Marcos e começou a ler. O segundo documento era uma certidão, velha, com os cantos dobrados, com a tinta um pouco desbotada nas bordas, mas o conteúdo perfeitamente legível. Uma certidão de óbito com a data de 12 de março de 1997, declarando o falecimento de uma recém-nascida de nome Ana Campos, filha de Vera Lúcia Campos Rezende, nascida e falecida na Clínica Santa Esperança, Belo Horizonte. O terceiro documento era uma carta manuscrita. 3 páginas, letra trêmula de quem escreve com a consciência pesada, assinada pelo doutor Arnaldo Vieira, médico que havia exercido a profissão por 40 anos em Belo Horizonte antes de morrer em 2022, deixando aquela carta lacrada com instruções para que fosse entregue a um escritório de advocacia criminal caso algo acontecesse a ele. Isabela leu o laudo. O laudo apontava 97% de compatibilidade matrilinear entre o material genético de Vera Lúcia Campos Rezende e o material coletado de cabelos de uma pessoa identificada como amostra B. Isabela olhou para Vera. Vera a olhava de volta com aquela serenidade que não era indiferença. Era a serenidade de quem chegou ao fim de uma caminhada muito longa e ainda não sabe se pode sentar. Eu não entendo, disse Isabela, e a voz saiu diferente do que ela pretendia. Saiu como a voz de uma criança que está tentando entender uma frase em outro idioma. Isso é, você está dizendo que... Ela não terminou a frase. Pegou a certidão de óbito, leu o nome. Ana Campos. Leu a data. 12 de março de 1997. Isabela Drummond havia nascido em 12 de março de 1997. O sangue gelou. O salão inteiro parou de existir por um segundo. A história havia começado muito antes daquela noite. Havia começado numa madrugada de outono, em março, numa sala de parto da Clínica Santa Esperança. Um estabelecimento que à época ocupava um sobrado antigo na Savassi e que havia construído reputação ao longo de 30 anos de funcionamento como um lugar discreto, frequentado por famílias que podiam pagar pela discrição tanto quanto pelo serviço. Vera tinha 26 anos naquele março. Havia chegado grávida de 8 meses e 15 dias, sozinha, de ônibus, segurando a mesma bolsa que ainda carregava naquela noite. O pai da criança havia saído de cena meses antes, com a eficiência de quem sempre soube que sairia. E Vera havia decidido que não importava. Havia decidido isso na madrugada em que ficou sozinha pela primeira vez e sentiu a criança se mover dentro dela como se respondesse àquela decisão. Ela daria conta. Havia dado conta de coisas mais difíceis com menos recursos. Tinha as mãos, tinha a máquina, tinha o apartamento que estava pagando em prestações no bairro Floresta. E tinha uma irmã mais velha, Conceição, que havia prometido ajudar com os primeiros meses. Ela entrou na Clínica Santa Esperança, com a bolsa do hospital preparada e o coração cheio. As contrações começaram às 23 horas. O parto foi longo, difícil, com complicações que o doutor Arnaldo Vieira havia descrito na carta com uma precisão técnica que não conseguia esconder o tremor moral por trás das palavras. A paciente estava em estado de exaustão quando ocorreu a separação da placenta. O quadro foi grave, mas controlável. Tomamos as medidas necessárias. A criança nasceu com vida, repito, com vida, às 4h17 da manhã de 12 de março. Às 5 da manhã, uma enfermeira havia entrado no quarto de Vera com os olhos baixos e lhe dito que a bebê havia falecido. Complicações respiratórias. Nada que se pudesse fazer. Vera havia pedido para ver o corpo. A enfermeira havia dito que era melhor não, que a criança havia sido levada para os procedimentos necessários, que seria mais fácil para a mãe assim. Vera havia gritado. Havia se levantado da cama ainda com o cateter no braço e tentado ir até o corredor. Havia sido sedada. Quando acordou, a criança estava oficialmente morta. Havia uma certidão de óbito.
Havia um pequeno caixão que foi enterrado no cemitério do bairro Floresta 2 dias depois, com Conceição do lado e nenhuma outra pessoa, porque Vera não havia conseguido ligar para ninguém. Havia ficado parada na beira do túmulo, com aquela sensação estranha de que alguma coisa estava errada, de que a dor que sentia não era o tipo de dor que se sente quando se perde alguém que se conheceu, mas sim o tipo de dor de quem perde algo sem nunca ter entendido o que perdeu. Aquela sensação nunca foi embora. Anos se passaram. Vera costurou, guardou, perguntou para si mesma, nas madrugadas, se a sensação era apenas o luto que não havia conseguido completar, se era normal sentir que faltava alguma coisa quando a lógica dizia que não havia mais nada a encontrar. Ela havia feito terapia por alguns anos, nos 40, com uma psicóloga de bairro que cobrava o que ela podia pagar. A psicóloga havia dito que o luto por um filho nunca se completa, que há buracos que a vida deixa e que aprendemos a morar ao redor deles, não dentro. Vera havia concordado nas sessões e continuado a sentir o buraco como uma presença, não como uma ausência. Então, em 2020, aconteceu uma coisa pequena que mudou tudo. Conceição, a irmã mais velha, havia morrido de câncer naquele ano. O mesmo câncer que chegou quieto e saiu rápido, deixando Vera como única herdeira de um apartamento e de uma caixa de papelada que Conceição havia guardado sem explicar porquê. Dentro da caixa havia contas antigas, fotos de família, cartas e um recorte de jornal que Conceição havia cortado e guardado em um envelope lacrado com o nome de Vera na frente. O recorte era de 2002, uma coluna social do estado de Minas, com a foto de um casal elegante na inauguração de uma exposição de arte. Eduardo e Renata Drummond, com a filha Isabela, 5 anos, fruto do amor e da determinação de um casal que não desistiu do sonho de ser família. A criança na foto olhava para a câmera com os olhos de Vera. Vera havia ficado sentada com aquele recorte por 3 horas. Depois, havia pegado o telefone e ligado para o único advogado que conhecia, Paulo Rezende, seu irmão mais novo, que havia feito direito com bolsa e que agora atuava em advocacia criminal no centro da cidade. E havia dito apenas: Paulo, eu preciso que você me ajude com uma coisa. Eu acho que minha filha está viva. Paulo Rezende, 30 anos, tinha o mesmo nariz da irmã e uma forma diferente de carregar as coisas. Ele carregava tudo com precisão, com pasta e caneta, com datas anotadas e protocolos seguidos. Quando Vera ligou, ele ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, fez silêncio por 5 segundos. Depois disse: me manda o recorte. O que começou como uma intuição de Vera e uma investigação cuidadosa de Paulo durou 2 anos, 4 meses e 18 dias. Paulo havia puxado registros da Clínica Santa Esperança, que fechara em 2012. Havia rastreado prontuários que estavam parcialmente digitalizados em arquivos municipais de saúde. Havia localizado a enfermeira que havia trabalhado naquela madrugada de 1997 e que agora era uma mulher de 74 anos chamada Joana Ferreira, aposentada, morando num apartamento na Pampulha, com uma consciência que havia ficado pesada com o passar dos anos. Joana Ferreira havia chorado durante 40 minutos quando Paulo lhe mostrou o prontuário e a certidão de óbito. Depois havia secado os olhos e dito tudo o que sabia. Ela havia sido a enfermeira presente no parto. Havia visto a criança nascer, saudável, chorando com todos os dedos. Havia sido chamada para a sala do Dr. Arnaldo Vieira meia hora depois do parto e havia encontrado o Dr. Vieira e o Dr. Jorge Cavalcante com um casal que ela não conhecia. Um homem alto e uma mulher de cabelos escuros que chorava e que segurava a mão do marido como se dependesse disso para respirar. Havia ouvido fragmentos de conversa que não entendera completamente naquela hora. Havia sido mandada embora. Quando voltou ao trabalho no dia seguinte, a bebê havia morrido. Havia um envelope no seu armário com mais dinheiro do que ela havia ganho em 2 meses de trabalho. E um bilhete que dizia apenas: para o bem de todos. Joana havia guardado o dinheiro.
Havia guardado o silêncio. Havia carregado aquilo por 23 anos, como uma pedra no peito que ficava mais pesada com o tempo, não mais leve. Quando Paulo Rezende apareceu na sua porta, ela já estava esperando por alguém que um dia viesse perguntar. Ela havia ajudado Vera a obter o material genético necessário para o exame. Durante uma visita ao salão de beleza, frequentado pela família Drummond, onde Joana se fazia de cliente, havia recolhido discretamente alguns cabelos de uma escova que estava sobre o balcão. Material suficiente para o laboratório trabalhar. O resultado havia chegado 3 semanas antes do casamento. 97% de compatibilidade matrilinear. A filha de Vera estava viva e ia se casar dali a 21. Paulo havia passado as 3 semanas seguintes preparando o terreno com a meticulosidade de quem sabe que uma revelação mal executada pode destruir o que deveria salvar. Havia consultado um advogado especialista em direito de família. Havia verificado que a carta do doutor Arnaldo Vieira, que a família do médico havia encontrado entre seus pertences após a morte e que, confusa quanto ao que fazer com ela, havia enviado ao escritório de advocacia criminal, indicado nas instruções, era juridicamente válida como prova documental. Havia chamado discretamente a atenção do irmão de Marcos Tavares, Rodrigo, 3 dias antes do casamento, para que ele soubesse o que estava vindo e pudesse acionar as autoridades no momento certo. Rodrigo Tavares, 33 anos, engenheiro, havia ouvido Paulo com a boca aberta por 15 minutos. Depois, havia fechado a boca, havia dito, eu ligo para o delegado que é meu amigo, e havia ligado. Vera havia querido ir sozinha ao casamento. Paulo havia discutido com ela durante 1 hora, argumentado que era perigoso, que Renata ia tentar destruí-la antes que ela pudesse falar, que ela precisava de proteção. Vera havia ouvido tudo com paciência. Depois havia dito, Paulo, eu esperei 28 anos. Eu sei o que estou fazendo. E havia costurado o vestido azul marinho na madrugada antes. Isabela leu a carta do Dr. Arnaldo Vieira em silêncio, de pé, com o buquê de flores brancas afrouxando entre os dedos. Marcos ficou ao lado dela, sem tocar, sem falar. Havia aprendido naqueles 2 anos juntos que havia momentos em que Isabela precisava de espaço para processar, e este era um daqueles momentos, só que multiplicado por algo que ele não tinha palavra para nomear. A carta era longa, 3 páginas escritas à mão pelo doutor. Arnaldo Vieira, com a letra que havia ficado trêmula nos últimos anos de vida, mas que nos momentos de clareza moral se firmava como se a mão lembrasse o que o resto tinha tentado esquecer. Ele descrevia o parto, descrevia a chegada do casal, descrevia o dinheiro que havia sido depositado em espécie, uma quantia suficiente para que a decisão parecesse fácil naquele momento e impossível de desfazer em todos os momentos seguintes. Descrevia como havia falsificado a certidão de óbito. Descrevia o papel do Dr. Cavalcante, que havia sido o médico presente no exame inicial da criança e cujo silêncio havia sido comprado com a mesma moeda. Descrevia os 25 anos de remorso que ele havia tentado sufocar com trabalho, com filantropia, com contribuições anônimas para causas que pudessem equilibrar aquela conta impossível de quitar. Não há pedido de perdão que baste, escrevia o Dr. Vieira na última página. Há apenas o dever de que a verdade exista, mesmo que tarde. A menina chamada Ana Campos nasceu viva. Seu nome verdadeiro é de quem a gerou, não de quem a comprou. Isabela baixou os papéis. Havia um silêncio de tipo específico naquele salão agora. Não o silêncio do choque, mas o silêncio que vem depois do choque. O silêncio em que 300 pessoas percebem ao mesmo tempo que o que estão presenciando é real e não vai desaparecer quando a música voltar a tocar. Ela olhou para Renata. Renata havia sentado numa cadeira vazia durante a leitura e estava sentada ainda, com as mãos sobre as coxas e o sorriso finalmente abandonado. E sem o sorriso, Isabela viu pela primeira vez a face que estava por baixo.
Uma mulher que havia passado 28 anos com medo de um envelope amarelado. Mãe! A palavra saiu como pergunta e acusação ao mesmo tempo. Renata tentou falar. Abriu a boca, a fechou, abriu de novo. As palavras não saíam com coerência. Saíam pedaços de frases que começavam e não terminavam. A gente quis. A gente só queria. Você era tão pequena. Você precisava de... Você me comprou, disse Isabela. Não era pergunta. Era constatação. O tipo de frase que, uma vez dita, muda para sempre a geometria do espaço onde foi pronunciada. Renata fechou os olhos. Havia um médico tentando sair pela porta lateral. Jorge Cavalcanti havia se levantado da mesa de honra durante a leitura da carta, com os movimentos silenciosos de quem acredita que, se for devagar o suficiente, ninguém vai notar. Havia chegado a 2 metros da saída quando uma mão o tocou no ombro. Uma mão jovem, firme, educada na pressão certa para comunicar que não era um pedido. Dr. Cavalcanti. Rodrigo Tavares havia se posicionado ao lado do médico com a naturalidade de quem está tendo uma conversa de social e não de quem está bloqueando uma fuga. Os policiais estão na entrada. Seria melhor se o senhor esperasse aqui. Jorge Cavalcanti ficou branco como papel. Eu não sei do que você está falando, ele disse, mas a voz havia saído 7 tons acima do normal. A carta do Dr. Vieira diz o contrário, respondeu Rodrigo sem soltar o ombro. O médico parou de andar. Do outro lado do salão, Eduardo Drummond havia tentado o mesmo movimento. Levantar devagar, encolher os ombros, desaparecer pela lateral, e havia encontrado os 2 policiais que aguardavam na entrada com a discrição profissional de quem foi instruído a esperar o momento certo. Eduardo ficou parado com a mão na cadeira, com a expressão de um homem que passou a vida inteira acreditando que o dinheiro suficiente cria distância suficiente entre as ações e as consequências. Havia se enganado. Isabela caminhou até Vera. Não foi um movimento rápido. Foi o tipo de movimento que acontece quando o corpo ainda não recebeu todas as informações que o cérebro está processando. Lento, cuidadoso, como atravessar uma sala no escuro. Os convidados abriam espaço sem perceber, como se houvesse um campo magnético em torno das 2 mulheres que os afastava automaticamente. Ela parou a 1 metro de distância. Vera não havia se movido desde que colocara o envelope na mesa. Havia ficado exatamente no lugar, com as mãos juntas, com os olhos no rosto da jovem que se aproximava. Havia 28 anos que ela havia imaginado esse momento. E havia 28 anos que qualquer versão que imaginasse ficava aquém do que era estar ali, de pé, olhando para aquele rosto que tinha os seus cílios, o seu nariz, o jeito dela de franzir a testa. Você é... Isabela começou. Sou a Vera, ela disse. Vera Lúcia Campos Rezende. Eu sou a sua mãe biológica. Eu nunca soube do que fizeram com você até 2 anos atrás. E quando soube, eu não parei até chegar aqui. A palavra mãe pousou no salão como algo físico. Isabela sentiu os joelhos enfraquecerem por um segundo. Apenas 1 segundo. E depois se firmaram, porque havia algo naquele rosto à sua frente que era ao mesmo tempo completamente desconhecido e completamente familiar. E aquela combinação impossível era a única resposta para a pergunta que ela havia feito ao espelho por toda a vida, sem nunca saber que estava fazendo. Minha filha se chama Ana, disse Vera baixinho. Pelo menos era o que eu ia chamar. Isabela olhou para os papéis que ainda segurava. Para a certidão de óbito com o nome que nunca era dela, mas que havia sido o nome que sua mãe havia escolhido. Ana Campos, filha de Vera Lúcia Campos Rezende. As lágrimas vieram sem aviso. Não as lágrimas contidas de alguém que tenta ser forte, mas as lágrimas que acontecem quando o corpo finalmente recebe permissão para sentir o que estava represado. Isabela sentiu o buquê cair dos dedos e não fez nada para segurá-lo. As flores brancas espalharam pelo chão de mármore e ela não olhou para baixo. Eu não sabia, ela disse, e a voz saiu partida.
Eu juro que eu não sabia. Eu sei que não sabia, respondeu Vera. Sua voz estava firme. Tinha que estar, para as duas. Foi por isso que eu vim, porque você merecia saber. Paulo Rezende havia entrado no salão 5 minutos depois de Vera, discretamente, pela porta lateral, e havia ficado encostado na parede observando. Quando os policiais intervieram para deter Eduardo Drummond e impedir a fuga de Jorge Cavalcanti, Paulo caminhou até o centro do salão com a pasta que carregava embaixo do braço e se identificou como advogado. Tenho aqui cópia de todos os documentos já protocolados no juízo criminal, disse ele, com a voz profissional e o olhar que era idêntico ao de Vera, firme, direto, sem arrogância. Os senhores Eduardo Drummond e Jorge Cavalcanti são réus em processo por supressão de estado de filiação, tráfico de criança e falsidade ideológica. A prisão preventiva foi decretada esta manhã. O mandado foi entregue à autoridade policial presente. Houve um murmúrio no salão. Jorge Cavalcanti, ao ouvir as palavras prisão preventiva, empalideceu até uma tonalidade que ninguém no salão havia visto antes num rosto humano. Durante 40 anos havia sido um médico respeitado, um padrinho generoso, um homem de postura e de sorriso certo. Em segundos, havia se tornado aquilo que sempre havia sido. Um homem que havia testemunhado a venda de uma criança e guardado silêncio por dinheiro. Eduardo Drummond não disse nada. Havia sentado de volta na cadeira quando os policiais se aproximaram e havia colocado as mãos sobre os joelhos com a postura derrotada de alguém que sabe que o dinheiro desta vez não resolve. Durante anos ele havia acreditado que o dinheiro era a solução universal. O dinheiro havia comprado a criança, havia comprado o silêncio, havia construído o instituto, havia pago pelos advogados que fechavam os processos antes de chegarem a qualquer lugar. Mas o dinheiro não havia comprado o remorso do Dr. Arnaldo Vieira, e o remorso do Dr. Vieira havia construído aquele envelope. As algemas foram colocadas com a discrição que os policiais reservam para ambientes de festa. Eduardo levantou e caminhou sem resistir. Jorge Cavalcanti deu 2 passos e precisou ser amparado pelo policial porque as pernas não sustentavam. 300 convidados em silêncio absoluto. Renata havia ficado sentada enquanto o marido era levado. Havia ficado sentada quando os policiais se aproximaram dela também. Não presa, mas notificada de que deveria comparecer à delegacia para prestar depoimento. Havia ficado sentada enquanto os convidados começavam a se mover, a pegar bolsas, a se encarar uns com os outros, com a expressão de quem precisa conversar sobre o que acabou de ver, mas não sabe por onde começar. Quando o salão começou a esvaziar, Isabela veio até ela. Ficou de pé em frente à mãe. Renata levantou o rosto. As duas ficaram se olhando por um momento que não tinha duração mensurável. Era o tipo de momento que o relógio não consegue medir, porque o que acontece dentro dele não é feito de segundos. Eu te amei, disse Renata. E aquilo precisamente, era a coisa mais complicada de todas, porque era verdade. E Isabela sabia que era verdade, e a verdade não tornava o resto menos real, apenas tornava tudo mais difícil de encaixar numa categoria simples. Eu sei que me amou, disse Isabela. A voz estava firme. As lágrimas haviam secado, não de raiva, mas de uma profunda. A exaustão de 28 anos, de uma pergunta respondida de uma vez só. Mas você me roubou de uma pessoa que também me amava. E isso não é amor, isso é posse. Renata fechou os olhos. Eu preciso de tempo, disse Isabela, para entender tudo isso. Para entender quem eu sou, para entender o que eu sinto. Não me ligue. Eu ligo quando estiver pronta. Ela se virou. Marcos estava ao seu lado. Vera estava a alguns passos, esperando, com aquela paciência que não era resignação. Era a paciência de quem aprendeu que as coisas boas chegam quando chega a hora certa e não antes. O casamento foi suspenso naquela noite, com Marcos e Isabela ficando sentados até a meia-noite num canto do salão, já quase vazio,
com Paulo Rezende explicando os próximos passos legais numa voz baixa e prática, com Joana Ferreira sentada do outro lado, com as mãos cruzadas sobre a bolsa e o olhar de alguém que finalmente depôs um peso que carregava há décadas. Vera ficou o tempo inteiro a uma distância respeitosa de Isabela. Não foi ela quem reduziu essa distância. Foi Isabela, por volta das 11 da noite, que se levantou da cadeira onde estava com Marcos e caminhou até Vera com os passos de alguém que ainda não sabe exatamente para onde vai, mas que sabe que precisa ir. Ela ficou parada em frente à mãe. Você passou 2 anos fazendo isso por mim, disse Isabela. Você poderia ter ido para a polícia diretamente. Poderia ter tornado isso público de outra forma. Por que você veio pessoalmente? Vera pensou por um momento. Porque eu precisava que você me visse primeiro, ela disse. Antes de ler qualquer papel, antes de ouvir qualquer história, eu precisava que você me visse no rosto. Ela fez uma pausa. Porque quando a minha filha nasceu, eu não pude ver o rosto dela. Eu queria pelo menos que ela pudesse ver o meu. Isabela ficou sem palavras. O silêncio que se seguiu foi de um tipo que as duas nunca haviam sentido antes. Não o silêncio do desconforto, nem o silêncio da tristeza, mas o silêncio de duas pessoas que acabam de se reconhecer depois de um tempo longo demais para ser descrito com precisão. Vera abriu os braços devagar. Isabela foi. Não foi o abraço das novelas, apertado, dramático, com trilha sonora. Foi o abraço de duas pessoas que estão descobrindo juntas a forma de um vínculo que existiu antes de qualquer das duas ter palavras para nomeá-lo. Vera pôs a mão na nuca de Isabela, da forma em que as mães põem a mão na nuca dos filhos. Não aprendida, não ensaiada, simplesmente ali. E Isabela sentiu aquele gesto no corpo inteiro, como a resposta para uma pergunta que havia feito ao espelho durante a vida toda, sem nunca saber formular direito. As flores brancas ainda estavam espalhadas pelo chão de mármore do Hotel Palácio das Magnólias. A banda havia ido embora. Os lustres de cristal ainda lançavam luz dourada sobre um salão que havia se esvaziado de tudo, exceto daquilo. Duas mulheres, um abraço e o silêncio mais bonito que qualquer uma havia sentido em toda a vida. Marcos ficou olhando de longe. Rodrigo veio se sentar ao lado dele. "Como você está?" perguntou o irmão. Marcos ficou em silêncio por Depois disse: "Casei com a pessoa certa." "Você não ou. O casamento foi suspenso." "Eu sei." Marcos não tirou os olhos de Isabela. "Mas eu casei com a pessoa certa." 1 ano depois, o outono chegou ao bairro Floresta com a friagem úmida que faz as buganvílias da rua escurecerem antes de cair. A máquina de costura de Vera ainda estava sobre a mesa, mas havia uma cadeira de madeira ao lado agora. A mesma cadeira que Isabela havia escolhido numa loja de antiguidades de Santa Teresa, quando 3 meses depois da noite do casamento suspenso, havia começado a aparecer aos sábados para aprender a costurar. Isabela não havia aprendido a costurar ainda. Não completamente. Ainda dava pontos tortos e ainda enrolava a linha no carretel de forma errada. E Vera ainda precisava refazer a regulagem da tensão depois que Isabela mexia na máquina. Mas os sábados no bairro Floresta haviam se tornado a parte da semana que nenhuma das duas cancelava. Nem quando Isabela tinha compromisso profissional, nem quando Vera tinha muita encomenda, nem quando o ônibus estava mais lento que o normal, ou quando a chuva transformava as ruas em rios rasos que molhavam o joelho da calça. Isabela havia pedido licença não remunerada do trabalho no instituto durante 3 meses depois da noite do casamento suspenso. Havia passado aqueles 3 meses num processo que ela descrevia para Marcos como aprender a ler de novo, no sentido de que tudo que havia sido escrito sobre quem ela era precisava ser relido com as informações novas. E aquilo levava tempo, e às vezes doía, e às vezes era libertador, e às vezes eram as duas coisas simultaneamente. O processo criminal contra Renata e Eduardo Drummond havia avançado com a celeridade incomum
dos processos que chegam com provas documentais sólidas e testemunho adicional de depoentes voluntários. Joana Ferreira havia prestado depoimento formal 2 vezes e havia dito na segunda vez ao promotor que a ouviu que havia carregado aquilo por tanto tempo que, quando finalmente disse em voz alta, havia sentido que a ossatura ficava mais leve. Eduardo havia fechado um acordo de delação premiada que resultara em condenação por tráfico de pessoa e supressão de estado de filiação, com pena de 6 anos em regime semiaberto. Renata havia optado pelo julgamento completo. Havia contratado o melhor advogado disponível. Havia levantado como defesa o argumento de que havia sido uma mãe presente e amorosa durante 28 anos e que isso deveria contar em sua avaliação. O juiz havia considerado o argumento e dado pena maior do que o promotor havia pedido. Jorge Cavalcante havia perdido o registro médico antes do julgamento chegar ao fim. O escritório de Paulo Rezende havia crescido. Ele havia contratado mais 2 advogados após o caso se tornar público. Não porque procurasse a publicidade, mas porque a publicidade havia chegado sozinha e com ela havia chegado um tipo específico de cliente. Pessoas que haviam sofrido situações similares e que agora tinham coragem de tentar. Paulo dedicava 1 dia por semana gratuitamente a esse tipo de caso. Vera havia sido a responsável por isso, não porque houvesse pedido, mas porque, ao ver a irmã encontrar a filha, Paulo havia compreendido que havia um trabalho possível, que não era apenas advocacia criminal, mas algo maior, e que valia a pena fazê-lo mesmo quando não havia pagamento do outro lado. Marcos e Isabela casaram-se em agosto. Não no Hotel Palácio das Magnólias. Casaram-se no quintal da Casa da Conceição, a casa que Vera havia herdado da irmã e que havia reformado com o dinheiro do processo. Uma reforma modesta que havia trocado o telhado e pintado as paredes de um amarelo que lembrava sol de manhã. O jardim que Conceição havia plantado estava florido naquele agosto, com cravos e margaridas que ninguém havia regado de propósito, mas que cresceram assim mesmo, com a teimosia das coisas que pertencem ao lugar onde estão. Havia 35 pessoas, não 300. Vera usou o mesmo vestido azul marinho, costurado pela segunda vez agora, com as costuras perfeitas que a madrugada apressada do casamento suspenso não havia permitido. Isabela havia insistido que ela usasse aquele vestido. Foi com ele que você entrou, ela havia dito. Quero que você entre com ele de novo, mas desta vez como convidada. A celebração foi feita por um juiz de paz, que era vizinho de Vera há 20 anos, e que havia dito, ao receber o convite, que nunca havia imaginado que chegaria o dia em que cerimoniaria algo assim, e que ficava honrado de estar no início daquele capítulo. Quando Marcos e Isabela se olharam para dizer o que haviam preparado, havia na plateia de 35 pessoas, algumas que choravam sem conseguir parar. Joana Ferreira, que havia sido convidada e que havia chorado durante a maior parte da noite, enquanto bebia o suco de maracujá que Vera havia feito com os maracujás do jardim. Paulo, que havia tentado manter a compostura profissional e havia desistido quando viu a irmã segurando a mão de Isabela durante o discurso. E Vera, que havia passado 28 anos sem poder chorar aquele choro específico, o choro que não é de tristeza, mas de um alívio tão grande que o corpo não sabe o que mais fazer com ele. Numa tarde de outubro, 3 semanas depois do casamento, Vera estava sentada na cadeira da sala quando Isabela apareceu na porta com uma sacola de pão de queijo e um sorriso que Vera havia aprendido a reconhecer como o sorriso específico de quando Isabela tinha algo a dizer, mas ainda estava decidindo como dizer. Vera fez café. As duas sentaram à mesa. Isabela ficou enrolando a xícara entre as mãos por um tempo. Depois disse: "Eu fui ao cemitério esta semana." Vera parou. "Fui ver o túmulo da Ana Campos." O nome.
O nome que havia sido o nome dela antes de ser outro nome. O nome que Vera havia escolhido num hospital às 4 da manhã, enquanto esperava ver a filha, e que havia ficado gravado numa pedra de mármore, num cemitério por 28 anos, sem que ninguém fosse lá, porque Vera não havia conseguido ir. Havia passado anos sem conseguir ir, porque ir confirmar o túmulo era confirmar a morte, e ela nunca havia conseguido confirmar completamente. Como foi? Ela perguntou com a voz cuidadosa. Isabela pensou. Estranho, ela disse. Emocionante, triste, mas também, ela procurou a palavra certa. Completo, como fechar um capítulo para poder começar outro de verdade. Vera assentiu devagar. O túmulo estava bem cuidado, disse Isabela. Tinha flores frescas. Vera levantou os olhos. Eu mandava todo mês, ela disse. Desde que a Conceição morreu e eu encontrei o recorte. Porque enquanto eu acreditava que era possível que você estivesse viva, eu não conseguia parar de mandar flores para aquele nome. Caso eu estivesse errada. Isabela olhou para ela por um longo momento. Depois estendeu a mão sobre a mesa. Vera a segurou. Ficaram assim por um tempo que nenhuma das duas contou. Porque certas coisas não precisam ser contadas, precisam apenas ser sentidas. E o que as duas sentiam naquela mesa, com o café esfriando entre as xícaras e o outubro chegando pela janela, era a estranha e improvável paz de quem encontrou o que havia perdido antes de saber que estava perdido. Família não é apenas quem te dá a vida. Família é quem atravessa um salão dourado de braços abertos depois de 28 anos esperando. Família é quem costura um vestido de algodão à madrugada porque não tem roupa para festas, mas tem coragem o suficiente para aparecer. Família é quem manda flores para um túmulo todo mês, porque enquanto existir a possibilidade de que a pessoa está viva, você não pode parar de agir como se ela estivesse. Família é quem fica. Quando não sobra mais nada, quando o tempo foi longo demais, quando o salão todo aponta o dedo, família é quem abre os braços assim mesmo.